Leitura diária. Salmo de número 109. Ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente, pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras a meu respeito. Eles me cercaram com palavras carregadas de ódio, atacaram-me sem motivo. Em troca da minha amizade, eles me acusam, mas eu permaneço em oração. Retribui-me o bem com o mal e a minha amizade com ódio. Designe-se um ímpio para ser seu oponente, à sua direita esteja um acusador. Seja declarado culpado no julgamento, e que até a sua oração seja considerada pecado. Seja a sua vida curta e outro ocupe o seu lugar. Fiquem órfãos os seus filhos e a sua esposa viúva. Vivam os seus filhos vagando como mendigos e saiam rebuscando pão, longe de suas casas em ruínas. Que um credor se aposse de todos os seus bens e estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Que ninguém o trate com bondade, nem tenha misericórdia dos seus filhos órfãos. Sejam exterminados os seus descendentes e desapareçam os seus nomes na geração seguinte. Que o Senhor se lembre da iniquidade dos seus antepassados e não se apague o pecado de sua mãe. Estejam os seus pecados sempre perante o Senhor, e na terra ninguém jamais se lembre da sua família, pois ele jamais pensou em praticar um ato de bondade, mas perseguiu até a morte o pobre, o necessitado e o de coração partido. Ele gostava de amaldiçoar. Venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar. Afaste-se dele a bênção. Ele vestia a maldição como uma roupa, entre ela em seu corpo como água, e em seus ossos como óleo. Envolva-o como um manto, e aperte-o sempre com um cinto. Assim retribua o Senhor aos meus acusadores, aos que me caluniam. Mas tu, soberano Senhor, intervém em meu favor por causa do teu nome. Livra-me, pois é sublime o teu amor leal. Sou pobre e necessitado, e no íntimo o meu coração está abatido. Vou definhando como a sombra vespertina, para longe sou lançado como um gafanhoto. De tanto jejuar, os meus joelhos fraquejam e o meu corpo definha de magreza. Sou objeto de zombaria para os meus acusadores. Logo que me veem, meneiam a cabeça. Socorro, Senhor meu Deus, salva-me pelo teu amor leal. Que eles reconheçam que foi a tua mão, que foste tu, Senhor, que o fizeste. Eles podem amaldiçoar, tu, porém, me abençoas. Quando atacarem, serão humilhados, mas o teu servo se alegrará. Sejam os meus acusadores vestidos de desonra, que a vergonha os cubra como um manto. Em alta voz darei muitas graças ao Senhor. No meio da assembleia eu o louvarei, pois ele se põe ao lado do pobre, para salvá-lo daqueles que o condenam. Amém? Para refletir, de todo este salmo, esta é a expressão mais impactante e mais poderosa. Eu, porém, oro. Davi fez menção da grande angústia que sofreu por causa das investidas malignas de seus inimigos. Entretanto, em nenhum momento ele falou em fazer justiça com as próprias mãos. Muito pelo contrário, o salmista descreveu os juízos que recairão sobre todo aquele que armou, que quis a maldição e não quis a bênção.
ó Deus do meu louvor, não te cales. Este não foi um protesto contra o silêncio de Deus, e sim um clamor de um filho cujo coração confiava apenas na ação divina. No livro de Salmos, encontramos muitas profecias. O verso 8 não se referia apenas aos adversários de Davi, mas uma referência profética a Judas, que trocou a bênção pela maldição. Os seus dias sejam poucos e tome o outro seu encargo. Essas palavras são repetidas em Atos 1:20. Quando os discípulos se unem com o propósito de eleger o 12º apóstolo para ocupar o lugar do traidor. Também no verso 25 encontramos outra profecia, esta cumprida na vida de nosso Salvador. Tornei para eles objeto de opróbrio. Quando me veem, meneiam a cabeça. Enquanto Cristo padecia na cruz do Calvário, os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça. Mateus 27:39. Diante disso, percebemos que neste mundo sempre existiram e sempre existirão apenas duas classes de pessoas: os que escolhem o caminho da bênção e os que escolhem o caminho da maldição, os perseguidores e os perseguidos, o joio e o trigo. Não há uma terceira opção. Então, só temos duas alternativas, duas escolhas a fazer. Ou seguimos a Deus e a sua palavra, ou seguimos o caminho das multidões. Atentem bem para isso. Cuidado com as multidões. Lembre-se de Noé, de Elias, de João Batista, de Daniel e seus amigos, dos próprios discípulos, em que todos eles, apesar de ser a minoria, andaram na contramão de sua época e foram vitoriosos pela ação de Deus. Se hoje assumirmos a postura de Davi, tendo uma vida de oração e confiando na justiça divina, a nossa vida será um louvor a Deus no meio da multidão. Fazemos parte da geração dos últimos dias deste mundo. E o que estamos fazendo com a oportunidade que o Senhor colocou em nossas mãos? Podemos afirmar como salmista: eu, porém, oro. Uma vida de oração não consegue ficar presa a quatro paredes. Ela é um louvor a Deus em meio às multidões. Uma vida de oração não é uma vida estagnada e presa ao conceito de ser feliz neste mundo. Uma vida de oração é um alto clamor para o mundo e compreende que felicidade de verdade só em Jesus. Você está sendo perseguido e lhe devolve o bem com o mal. Alegre-te, servo do Deus vivo. Cristo te diz hoje: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mateus 5, 11 e 12. Meus queridos irmãos, a nossa redenção se aproxima, mas antes dela, um tempo de angústia qual nunca houve, mas naquele tempo será salvo o teu povo. Daniel 12, 1. Só venceremos se fizermos do Senhor a nossa defesa. Lembre-se de que enquanto meneavam a cabeça para Jesus, ele orava dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Eis a decisão que o Senhor espera de seu remanescente. Eu, porém, oro. Amém?